Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 4, e o monstro se torna uma lenda. Jack, o estripador, ele não está vindo, está? Uma das lâminas noturnas disse em uma voz cansada enquanto começava sua ceia tardia. Era quase meia-noite e a data estava prestes a mudar. Parece que ele ficou assustado e fugiu afinal. Ouvi dizer que ele derrotou os artistas marciais de Wakoko. Decepcionante. Não é bom? Se nos unirmos, lâminas noturnas, ninguém poderá nos enfrentar. Parece que reunimos muita força. Foi demais para o Jack, o estripador. As lâminas noturnas riram ironicamente. Vamos espalhar o boato depois que o sol nascer. Jack, o estripador, fugiu com medo, enquanto as lâminas noturnas ainda estão firmes. Assim, ninguém ousaria subestimar-nos novamente. Assim que o Conde White começou a dizer isso, o Coliseu se iluminou suavemente. A luz gradualmente ficou mais forte, como se estivesse reagindo a algo. O que é isso? Parece que ele veio afinal. Os artefatos estão reagindo ao poder mágico do intruso. O Coliseu inteiro brilhou intensamente e a barreira mágica formou uma cúpula. No centro, o palhaço encharcado de sangue tinha aparecido tão repentinamente. É esse o Jack, o estripador. O palhaço encharcado de sangue. Assim como os relatos disseram. Não parece muito forte. Você não pode julgar apenas pela aparência. Mas ele é pelo menos tolo o suficiente para cair direto na nossa armadilha. Sem dúvida. Bem, ele será uma distração divertida. As lâminas noturnas se inclinaram para a frente para observar Jack, o estripador, no Coliseu. Jack, o estripador. Bom da sua parte vir sem fugir. Mas você nos fez esperar. Demorou para juntar coragem? O Conde White falou de maneira exagerada. Mas Jack, o estripador, não se moveu 1 centímetro. Diga alguma coisa. Você deve ter negócios conosco, lâminas noturnas, para vir aqui. Se tiver alguma queixa, a ouviremos. Matamos seus pais. Ou vendemos seus filhos. Roubamos sua fortuna. Desculpe, há muitos para eu me lembrar. Apenas o riso das lâminas noturnas ecoava no Coliseu. Tremendo de medo e incapaz de falar? Bem, eu preparei um jogo especial só para você. As regras são simples. Derrote todos os assassinos que preparamos. Então, a barreira que cerca o Coliseu será levantada. Talvez então você possa tentar nos matar como ameaçou. O Conde White olhou para baixo para Jack, o estripador, arrogante. Só para deixar claro, essa barreira é feita com um poderoso artefato. Custou mais do que você poderia ganhar em 100 vidas. Não perca tempo tentando quebrá-la com força. Seu único caminho é derrotar cada assassino. O Conde White espalhou os braços largamente e gritou alto. Agora, vamos começar. Entrando primeiro, o primeiro assassino. As portas do Coliseu se abriram e o espadachim entrou. Um homem enorme carregando uma espada enorme, usando uma armadura grossa e pesada. Ele balançou facilmente a espada maciça antes de se curvar para os espectadores lâminas noturnas. Este homem é um espadachim mágico da cidade-estado de Esparta. Invicto em 200 lutas no Coliseu de Esparta, dizem ser o mais brutal do mundo. Com sua espada robusta, ele bissectou todos que ficaram contra ele, ganhando o título, Carniceiro. Carniceiro se exibiu e olhou para Jack, o estripador. E, ouvi dizer que alguns caras ruins estavam reunidos na sala de espera, então fiquei imaginando contra quem eu enfrentaria, e é só um palhaço. Carniceiro sorriu e ergueu a espada gigante sobre o ombro. Bem, então, que comece a primeira luta. No momento em que a luta começou, Carniceiro balançou a espada para baixo. Um tremendo barulho e impacto sacudiram o Coliseu. O quê? Que espada robusta! Então este é um espadachim espartano. Mais do que eu esperava. Mas ele não o acertou.
Isso mesmo, o golpe de carniceiro não se conectou. Não porque Jack, o estripador, desviou, mas a trajetória simplesmente errou desde o início. Aquele erro foi intencional. Acabar com isso em um golpe não seria divertido para a plateia. Um espadachim mestre não é apenas sobrevencer, mas entreter a multidão. Carniceiro levantou confiantemente a espada gigante sobre o ombro novamente. Vamos lá, cara palhaço. Eu já te peguei. Você não conseguiu reagir a esse golpe. Não importa como você lute, não pode me vencer. Mas não se preocupe, fazer uma luta decente contra fracos também é o trabalho de um espadachim. Carniceiro foi chutado diretamente para o alto. Cuspindo sangue de seu rosto esmagado, ele colidiu com o teto da barreira e ficou grudado lá como um inseto esmagado. Sangue pingava, manchando o palhaço. Devagar, ele baixou a perna estendida. O vencedor. Jack, o estripador. O Conde White mal conseguiu dizer. As lâminas noturnas falavam animadamente. O que aconteceu? Um chute. Um chute incrivelmente rápido. Conde Butler, você viu isso? Mal. Posso me gabar da minha habilidade marcial, mas ele. Pensando bem, o Conde Butler também é um hábil espadachim. Não seja estúpido. Derrotado com um chute. Mas a primeira rodada deveria ser uma vitória fácil para ele. Isso está dentro das expectativas, certo? Deveríamos mudar o próximo oponente. Você concorda, Conde Butler? Ah! Ninguém se opôs. O Conde White bebeu um pouco de vinho e chamou o próximo oponente. Agora, entrando, o segundo oponente. Os três que apareceram eram espadachins. Eles são os capitães da lendária tropa de mercenários, White Wolf, famosa na Guerra Civil de Vega Alta. No entanto, seu empregador Doenket Suat foi morto na Guerra do Reino de Oriana, deixando-os em ruína financeira. Esses veteranos endurecidos que nunca deveriam estar aqui, cada um mais habilidoso do que o carniceiro. Testemunhem a coordenação deles aprimorada no campo de batalha e o espírito firme forjado por suas dificuldades de negócios. Os três eram espadachins na faixa dos 30 e 40 anos. Estavam armados com uma espada, machado e lança. Seus olhares afiados estavam fixos em Jack, o estripador. O que você acha? O mercenário espadachim disse. Não consigo dizer. Sua habilidade é completamente incompreensível. Mas isso em si é anormal. O mercenário com machado disse. Achei que isso seria um trabalho fácil. Não se ofenda por estar em menor número. O mercenário com lança disse, e os três prepararam suas armas. Então, que a segunda luta comece. No momento em que começou, os três se espalharam para cercar Jack, o estripador. Eles se espaçaram cuidadosamente e observaram qualquer abertura. Jack, o estripador, permaneceu imóvel. Os capitães do White Wolf circularam lentamente ao seu redor. Uma volta, duas voltas, três. Nada mudou enquanto um tempo entediante passava. Eles estão apenas dando voltas. Disse uma das lâminas noturnas. Vozes insatisfeitas concordaram. Certamente, o White Wolf poderia ouvir também, mas não alteraram seus movimentos, continuando a circular continuamente ao redor de Jack, o estripador. Exteriormente, nada mudou na batalha. Mas uma mudança sutil estava acontecendo no White Wolf. Quantidades anormais de suor escorriam pelos rostos dos três. E gradualmente, a respiração deles ficou ofegante, os olhos vermelhos de concentração extrema. Uma tensão sinistra se espalhou pelo Coliseu, e as vozes insatisfeitas desapareceram. Um silêncio mortal desceu sobre os arredores. Nesse momento, Jack, o estripador, se moveu. Ele deu apenas um passo para a frente. Foi um passo casual, inofensivo, descuidadamente dado. Mas a reação do White Wolf foi anormal. Num instante, eles pularam de volta para as bordas do Coliseu. Respiração ofegante, expressões tensas. E armas tremendo em suas mãos contaram sobre suas emoções. Um medo além de qualquer coisa que eles já haviam sentido os apreendeu.
Diante de seus olhos estava apenas um palhaço bizarro. No entanto, os olhos dos mercenários o viam como o fim do mundo. Um dos mercenários abaixou sua espada. A lança e o machado seguiram logo depois, as armas abaixadas. Pare, não vale a pena. O espadachim disse com voz tremula. Pare. Não me diga que você planeja desistir. Isso é quebra de contrato. Somos mercenários. Preparados para morrer no campo de batalha, mas não graças a morrer em algum porão úmido. Disse o homem da lança. Você brinca? Esqueceu da taxa de penalidade. Se os capitães do White Wolf forem rumores de terem fugido, sua reputação será arruinada. Pagaremos qualquer quantia, seja 100 ou 200 milhões. Espalhe os boatos que quiser. O homem do machado disse com um sorriso irônico. Você. O que é de tão engraçado? Quão bobo você parece, pensando que viverá para ver o amanhã. Os 3 mercenários viraram as costas e saíram do Coliseu. Jack, o estripador, não os perseguiu. Ele apenas riu suavemente por trás de sua máscara. Aqueles mercenários incivilizados. O rosto do Conde White ficou vermelho de raiva. Uma grande decepção. Deveríamos punir aqueles mercenários tolos. Enviar uma equipe de perseguição. White Wolf está acabado também. Pensar que esses idiotas eram capitães. A expressão do Conde Butler estava muito pálida. Conde, você está se sentindo mal. Pode ser melhor esmagá-los com toda a nossa força. Do que você está falando, Conde Butler? Eu não consegui entender nada sobre a batalha recente. Bem, eles estavam apenas dando voltas, então não é algo que possamos entender também. Mas eu conheço a força dos capitães do White Wolf. Eles são, sem dúvida, o grupo de mercenários mais elite deste continente. Que sejam os melhores do continente é algo realmente impressionante. As lâminas noturnas riram como se estivessem zombando deles. Eles fugiram sem lutar. É uma fuga desonrosa diante do inimigo. Deve haver uma razão. Qual é a razão? Para eles, Jack, o estripador, pode ter sido um monstro além da imaginação deles. Isso é absurdo. O Conde Butler parece gostar de nos assustar. Bem, aqui, vamos seguir o conselho do Conde e preparar um oponente decente para a próxima rodada. Que tal o mestre da espada de Vega Alta? Tudo bem, isso parece bom. E, mude o oponente. Quando o mordomo transmitiu a mudança, ele parecia insatisfeito. Bem, isso, o mestre da espada de Vega Alta se retirou. O quê? Retirou-se. Ele foi embora? Sim. Ele disse, sinto uma sensação ruim e foi embora. Você o deixou ir assim? Sim, ele devolveu a recompensa completa e desapareceu como o vento. Ninguém poderia pegá-lo. O quê? Essas pessoas estão apenas brincando conosco. Chega. Chame os demônios das cidades-estado e as lendas das cidades sem lei. O Conde White irritado gritou. Sim, imediatamente. O mordomo saiu apressadamente. Realmente, é tão irritante. Bem, acalme-se, Conde. Essa pessoa coelha não parecia forte desde o início. Ela é uma espadachim única e exótica. Talvez os rumores tenham se espalhado. Espadachins populares, mas impotentes, estão por toda parte. Trará peixes aleatórios só traria vergonha. Ter os demônios das cidades-estado e as lendas das cidades sem lei deve ser suficiente. Mesmo que ainda haja muitos espadachins, usar os melhores lutadores desde o início, e 2 de uma vez. Bem, está tudo bem. Prolongar isso não tornará mais divertido. Está tudo bem para você, Conde Butler? Ah! O barão assentiu, com uma expressão sombria. Então, os monstros das cidades-estado e as lendas das cidades sem lei apareceram no Coliseu. Jack, o estripador, enfrentou os 2 oponentes simultaneamente, expulsando-os sem esforço, sem suar. Isso é. Jack, o estripador. Alexia assistiu à luta e arfou. A batalha foi completamente unilateral. Contra 2 mestres, Jack, o estripador, apenas brincou com eles.
Os monstros das cidades-estado e as lendas das cidades sem lei viraram as costas e fugiram, fatiados em pedaços, o Coliseu encharcado de sangue deixado para trás. Parece que ele nem está se esforçando. O que chocou Alexia mais foi como Jack, o Estripador, não parecia estar lutando seriamente. Mesmo aos olhos de Alexia, os monstros e lendas eram espadachins bastante habilidosos. Eles não eram meros lutadores rumorados, mas possuíam habilidades reais. Atormentar esses oponentes de forma tão unilateral estava além da habilidade comum. Até onde Alexia sabia, apenas um homem era capaz disso. Shadow. A força de Jack, o Estripador, poderia rivalizar com a de Shadow. Por mais inacreditável que parecesse, Alexia não conseguia pensar em outra explicação. O que mais incomodava Alexia era como a aura de Jack, o Estripador, se assemelhava levemente à de Shadow. Mas isso não pode ser. Seus movimentos e a qualidade mágica são diferentes dos de Shadow. Alexia se lembrou do deus da guerra dizendo a ela que os movimentos dos mestres se assemelhavam fundamentalmente. Princesa Alexia, o que você vai fazer? Cristina sussurrou. Vamos esperar. Mas, com todos focados em Jack, o Estripador, não seria este um momento oportuno. Não, depois será mais fácil se mover. Depois? Sim, depois que tudo terminar. Alexia concentrou o seu olhar em Jack, o Estripador, no Coliseu, não perdendo um único movimento. Ela até esqueceu de piscar. Os próximos oponentes já estavam alinhados no Coliseu. Seu número, mais de 100. Ridículo. Retendo forças para se desgastar, o sinal de uma nação condenada. Jack, o Estripador, pode derrotar tantos espadachins. Os espadachins que cercavam Jack, o Estripador, eram todos de primeira classe. Alexia julgou isso como sendo a força de combate séria deles. Uma qualidade superior à dos cavaleiros reais, cuidadosamente reunidos pelas lâminas noturnas. Comecei a entender um pouco. O que é a força? A lacuna entre eles e eu. Como Jack, o Estripador, aparece nos olhos da princesa Alexia. Vamos ver. Alexia pausou, considerando cuidadosamente suas palavras. Ele está em um nível diferente. Ela murmurou. Diferente, tanto assim? Gokuri. Kanade engoliu em seco e... Meu servo Jack, o Estripador, mate-os. Massacre os tolas lâminas noturnas. Ela disse suavemente. No próximo momento, mais de 100 espadachins atacaram Jack, o Estripador. O que é isso? O Conde White murmurou atordoado. Os espectadores lâminas noturnas ficaram em silêncio, como se tivessem perdido a fala. Seu humor mudou depois que os monstros e lendas foram derrotados. Os monstros das cidades-estado deixaram um arranhão na máscara de Jack, o Estripador. Enquanto as lendas das cidades sem lei rasgaram seu traje. Mas isso foi tudo que conseguiram. Seus movimentos foram imediatamente vistos e brincados sem piedade. Então, alguém disse. Havia alguém aqui mais forte do que eles. Ninguém respondeu. Pois as lâminas noturnas haviam enviado seus mais fortes, os monstros e lendas. O medo se espalhou instantaneamente. A arrogância desapareceu dos rostos das lâminas noturnas. E assim, eles enviaram todos os espadachins sem hesitação. A batalha ainda estava em andamento, mas o resultado já estava claro. Todos os espadachins mágicos enviados pelas lâminas noturnas haviam sido mortos. No centro da arena ensanguentada, Jack, o Estripador, assistia silenciosamente à plateia. Desculpe, mas preciso me retirar. Conde White, você se responsabilize por resolver isso. Enquanto uma das lâminas noturnas se levantava para sair, os outros começavam a se mexer também, como se uma represa tivesse se rompido. Espere por mim. Ainda não estou pronto. O Conde White se agarrou desesperadamente às lâminas noturnas que estavam partindo. Nesse momento, uma voz baixa, mas digna, ecoou. Agora, por que tanta pressa para sair? Apareceu na plateia um homem de meia idade digno. Ah, Duque da Quaican. Você veio.
Eu vim porque vocês são tão incompetentes. Diante das palavras condescendentes do Duque da Kwai-kan, alguns das lâminas noturnas fizeram caretas, mas não falaram. Mas, a esse ponto, o que mais pode ser feito? Eu trouxe uma arma secreta do culto para ajudar vocês, tolos. Enquanto falava, o Duque da Kwai-kan apontou para a arena. Lá estava uma figura envolta em um capuz. Não, aquela coisa sequer poderia ser chamada de humana. Uma arma do culto. Mas o que diabos é isso? A silhueta escondida sob as longas vestes estava distorcida, mais parecida com alguma criatura não humana. Cucucu. Essa é uma arma humana criada pelo culto por meio de inúmeras experiências humanas. Agora, revele sua forma. Ao comando do Duque da Kwai-kan, a arma humana se despiu do manto. Sua figura deformada foi exposta. E isso é. Lá estava um monte distorcido de carne retorcida. Até determinar seu gênero era difícil. Homem, não, mulher. Parecia vagamente feminino, mas o gênero sequer tinha significado para esse monte de carne. Um monstro que mal mantinha a forma humana. Seu nome designado é Experimento 227 Milia. Foi assim que a chamaram. Ela é uma mulher. Ela foi uma sujeita experimental da facção Fenrir. Derrotada pelo Shadow Garden, foi descartada, mas pesquisadores da facção Loki a recuperaram e a reviveram. Derrotada pelo Shadow Garden. Suspiros decepcionados escaparam das lâminas noturnas. Mas não se preocupem. Pesquisadores da facção Loki melhoraram uma sujeita experimental da facção Fenrir. O resultado de combinar as tecnologias de facções que nunca deveriam se intersectar é a arma humana definitiva. Dizem que seu poder é mais de 10 vezes o que era antes, ou pelo menos foi o que me disseram. O Duque da Kwai-kan deu um passo à frente e os animou encorajadoramente. Experimento 227 Milia. Por meu comando, mate Jack, o estripador. E assim, a batalha começou. O experimento deformado Milia avançou como uma besta. Em um borrão de velocidade, ela circulou atrás de Jack, o estripador. Então, seu braço direito maciço desceu. Oh! Um tremendo fluxo de poder mágico rugiu pela arena. A barreira supostamente inquebrável rangeu e gemeu sob a pressão. Que poder mágico é esse? A arena foi cavada profundamente pelos tremores secundários, alterando a paisagem. Onde ele está? Onde ele foi? Na arena, permaneceu apenas Milia, com o braço direito ainda estendido por seu golpe. Nenhum vestígio de Jack, o estripador, podia ser encontrado. Ele fora apagado sem deixar rastros. No final, que anticlímax! Na plateia agora silenciosa, o Conde White murmurou. As lâminas noturnas também tinham algo parecido com alívio em seus rostos. Como esperado da arma humana definitiva criada pelo culto. Pensei por um momento que a barreira se despedaçaria. Hahaha, esta barreira não pode ser quebrada por ninguém. Mas por um instante, eu duvidei. Tal é o poder do culto. Devemos fortalecer ainda mais os laços com o culto. As lâminas noturnas murmuravam. De fato. Embora esses incidentes tenham custado muitas vidas às lâminas noturnas, construímos uma conexão com a facção Loki por causa de nossos esforços. Enquanto o Duque da Kwai-kan falava, aplausos de repente ecoaram de algum lugar. Sim, tudo pelo bem das lâminas noturnas. O Duque da Kwai-kan olhou ao redor. Mas ninguém estava aplaudindo. No meio dos olhares confusos, apenas os aplausos secos ecoavam pela plateia. Entre eles, um homem estava sentado com o rosto pálido e tremendo. Era o Conde Butler. Com dedos trêmulos, ele apontou para um assento vazio. O que é de errado, Conde Butler? O Duque da Kwai-kan questionou, perplexo. Lá. Ele apontou para o assento vazio. Ou pelo menos, deveria ter estado vazio. No entanto, de alguma forma, um palhaço encharcado de sangue agora estava sentado lá. Jack, o estripador. Por que você está aí? Como aranhas se dispersando, as lâminas noturnas fugiram de Jack, o estripador. A barreira. E quanto à barreira? Com a barreira intacta, Jack,
o Estripador, não deveria ter sido capaz de aparecer na plateia. Como você. Jack, o Estripador, parou de aplaudir e se levantou lentamente, a carta 7 de espadas em sua mão. Calmo, ele lançou a carta. Como se o tempo em si tivesse parado, ninguém conseguia deter os movimentos languidos de Jack, o Estripador. Tunque. Com um pequeno som, o cartão se encaixou profundamente na cabeça de uma das lâminas noturnas. Ele tombou para frente, convulsionando violentamente. Ninguém conseguia se mexer. No silêncio, eles simplesmente observavam a poça de sangue se expandindo. Suas vidas estavam nas mãos dele. Todos sentiram isso. Mover-se era a morte, gritar era a morte, até a inação significava a morte. Sob essa tensão extrema, Jack, o Estripador, continuou seus movimentos sem pressa, retirando um cartão após o outro. O 8 de espadas. O 9 de espadas. O 10 de espadas. O valete de espadas. A dama de espadas. O rei de espadas. Exatamente 6 cartas. Jack, o Estripador, abriu as mesmas cartas que as lâminas noturnas aqui, depois arrancou o 8 de espadas. Devagar, ele mirou. A lâmina noturna alvo sacudiu a cabeça freneticamente. Não, me ajude. Como se em resposta, o poder mágico inchou na arena. Era o experimento 227 Milia. Num instante, ela fechou a distância e balançou seu braço direito inchado em Jack, o Estripador. Um impacto tremendo ressoou. De novo e de novo, golpes ensurdecedores ecoaram. Ainda assim, Jack, o Estripador, sequer se mexeu. Experimento 227 Milia continuou martelando a barreira brilhante que estava entre ela e Jack. A barreira. Alguém gritou com uma voz estrangulada. A barreira ainda estava intacta. Ela obstruía Milia. Mas como Jack, o Estripador, estava ali. Ninguém conseguia compreender. No meio dos impactos retumbantes que abalavam a atmosfera, Jack, o Estripador, lançou 8 de espadas. Um morreu. Ele lançou o 9 de espadas. Outro morreu. Ele se preparou para lançar o 10 de espadas. Mais um morreu. Bum. Milia golpeou a barreira. Foi por isso eu disse, destruam ele completamente. Ele é um monstro. O valete de espadas perfurou o coração do Conde Butler antes que ele conseguisse terminar de falar. Segurando o peito desesperadamente, o Conde Butler desabou. Isso. A barreira. Derrubem a barreira. Alguém, dissipem a barreira. O Conde White gritava desesperadamente. Mas ninguém respondeu ao seu apelo. Alguém. 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 O Conde White gritava como se estivesse insano. Não, seus olhos haviam perdido completamente a sanidade. Alguém. 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 A dama de espadas se alojou profundamente em sua garganta. Tossindo molhado, o Conde White morreu com uma expressão de desespero. Apenas o Duque da Qui-Gon restava. Ele estava sentado de maneira frouxa no chão. Jack, o Estripador, segurava o rei de espadas, girando-o casualmente como se estivesse brincando com a vida do homem. O que você está? Que tipo de monstro viria a um lugar assim? Sua voz era fraca e indigna do líder das 13 lâminas noturnas. Me salve, farei qualquer coisa, pagarei qualquer preço. Jack, o Estripador, girava habilmente o rei de espadas. Vou baixar minha cabeça e pedir desculpas o quanto for necessário, então, por favor, apenas minha vida. O Duque da Qui-Gon se prosternou e raspou a testa no chão em súplica. Apenas minha vida, apenas minha vida. Então, o rei de espadas se cravou na parte de trás da cabeça abaixada do Duque da Qui-Gon. As 13 lâminas noturnas foram aniquilados naquele momento. Os estertores de morte do Duque da Qui-Gon eram como um pedido de desculpas ao mundo inteiro. Os golpes fúteis de Milia contra a barreira ecoaram oco. Jack, o Estripador,
Examinou os corpos mortos na plateia mais uma vez antes de se virar para Milia. Milia continuava simplesmente golpeando a barreira. Devagar, Jack, o estripador, avançou em direção à barreira e o braço de Jack, o estripador, tocou a barreira. Magia azul púrpura se espalhou daquele ponto como fumaça e, em seguida, seu corpo passou pela barreira. Milia imediatamente avançou para atacar. Uou! Com um rugido alegre, seu braço direito em movimento lançou Jack, o estripador, desprevenido para longe. Ele foi arremessado contra a parede com uma força tremenda. No entanto, como se nada tivesse acontecido, ele se levantou calmamente e fixou os olhos em Milia mais uma vez. Guá! Milia investiu como uma besta. Seu corpo maciço, habilidade física e poder mágico se mesclaram em perfeição absoluta, a maior obra-prima da Ordem. Tornou-se uma violência avassaladora que destruiu a arena e abalou até a barreira resistente. Como uma bola de pinball, o corpo de Jack, o estripador, quicava pela arena. Ele girava e girava, mas não caía. Embora os ataques se conectassem, ele dispersava habilmente os impactos e evitava golpes fatais. Seus olhos apenas encaravam firmemente Milia. Já! Milia rugiu, derramando fluidos corporais escarlates e negros enquanto sua carne se distorcia e transformava. De suas costas, peito e até mesmo de seu rosto, inúmeros tentáculos finos brotavam. Cobrindo a arena em uma tonalidade e forma sinistras, eles se espalhavam até ficarem incontáveis. Superando facilmente milhares, os tentáculos cercaram Jack, o estripador. Então, como um só, eles se cravaram nele. Num instante, os tentáculos permearam todo o corpo de Jack, o estripador. Apenas os tentáculos contorcidos permaneceram. Parecia uma massa de minhocas, pensou Cristina. Jack, o estripador, empalado pelos tentáculos, não era mais visível. Ao ver apenas os tentáculos viscosos e sinistramente contorcidos, ela foi lembrada de minhocas. Será que ele morreu? Alexia ao seu lado falou, parecendo meio cética. Não sei. Não entendo por que ele foi eliminado de forma tão anticlimática. Ele nem resistiu. Sim. Jack, o estripador, não mostrou nenhuma intenção de contra-ataque. Conforme desejado por ele, todas as 13 lâminas noturnas haviam morrido. O fim para aqueles que governaram o submundo criminal do reino de Midgar por tanto tempo. Era um final vergonhoso para aqueles que foram tão vigorosos. Cristina teve que sufocar a vontade de sorrir. De qualquer forma, as 13 lâminas noturnas não existiam mais, e o objetivo de Jack, o estripador, havia sido alcançado. Sua batalha com Milia era irrelevante para esse objetivo. Talvez ele tenha ficado satisfeito com seu objetivo cumprido. Ela disse isso, mas de alguma forma não soava certo. Sobreviver entre tantos tentáculos seria difícil. Alexia falou sombriamente. Cada tentáculo era robusto e impregnado com magia poderosa. E eles continuavam aumentando. Era natural para ela pensar dessa maneira. Nesse exato momento, luz azul púrpura vazou pelos intervalos nos tentáculos. No início, apenas um brilho fraco de pontos dispersos, mas a luz logo se espalhou por toda parte, tingindo a arena de azul púrpura. Esse poder mágico e surpreendentemente poderoso. O poder mágico crescente dissipou todos os tentáculos. Guá! O grito de Milia. Agarrando os tentáculos cortados, ela gritou de dor. A luz azul púrpura gradualmente se acalmou. Em pé ali estava um homem envolto em um longo casaco preto. De jeito nenhum. Seus passos ecoaram enquanto ele caminhava. Meu nome é Shadow, o que se esconde nas sombras e caça nas sombras. Com uma voz ressoando do abismo, ele falou. Shadow. Por que ele? Alexia estava perplexa. Cristina também estava confusa. Mas ela sentiu que a aparição dele aqui tinha algum significado. Ele tinha um motivo.
Ele disse que havia algo que ele tinha que realizar, mesmo que isso significasse percorrer um caminho manchado de sangue. Cristina queria testemunhar esse caminho até o fim. Gokugigi. A confusão não estava limitada a Cristina e seus companheiros. Milia, também, havia parado de se mover diante da súbita aparição de Shadow. Da confusão ao ódio. Shadow. Era sua primeira voz humana. Parecia que ela estava gritando Shadow. Shadow. Sons rangentes enquanto novos tentáculos perfuravam através de sua pele. Milia atacou Shadow com esses tentáculos e seu braço direito forte. Uma tempestade de golpes contínuos. Numerosos tentáculos se aproximaram, mas seu braço direito os afastou com uma força tremenda. No meio do ataque implacável, Shadow dançava. Cortando os tentáculos, evitando por pouco o braço direito, como as pétalas tremulantes de uma flor ao vento. Elegante dança, ele atacaria com pequenos espinhos no intervalo. Traços azul-púrpura foram gravados no corpo de Milia enquanto sua carne era cortada. O sangue de Milia se espalhou, e as marcas mágicas azul-púrpura se agarraram às suas feridas. Com o tempo, mais cicatrizes azul-púrpura apareceram no corpo de Milia. Por que você não o derrota? Disse Alexia. Esse monstro é indiscutivelmente forte. Mas Shadow ainda tem espaço. Parece que ele está testando isso. Cristina concordou com essa visão. Por que não matá-lo de uma vez? Ela sabia que Shadow tinha esse poder. Deve haver uma razão. Uma razão. Ele tem uma missão. Vamos ver isso, esse caminho encharcado de sangue. Alexia inclinou a cabeça, e nesse momento... Shadow! O grito de Milia ecoou. Estava claro? Sem dúvida, ela estava gritando Shadow. Sua voz está voltando. A voz de Milia estava se aproximando mais da de uma garota humana. O ataque implacável de Milia. Um rastro de índigo brilhante entre as lacunas. A magia índigo se agarrou ao corpo de Milia, eventualmente cobrindo-a completamente. Isso é. O corpo de Milia diminuiu de tamanho. A carne inchada do monstro foi raspada, revelando a pele branca manchada de uma garota por baixo. Ela estava revertendo de monstro para humana. A magia índigo está curando ela. Cristina percebeu que ela estava se recuperando nos lugares onde a magia índigo estava concentrada. Pele branca macia, carne monstruosa grotesca, tentáculos semelhantes a fios. Tudo misturado, emitindo um lamento melancólico. Shadow. Ela percebeu que a voz estava chorando. Metade do rosto dela havia voltado para o de uma garota, com lágrimas de sangue fluindo de seus olhos. Shadow. A garota estava chorando. Chorando, com a forma de uma mistura entre humana e monstro, ela manipulava os tentáculos de seu braço direito. Seus movimentos gradualmente mudaram da vigorosa violência de um monstro para a agilidade de um humano. E então, tentáculos suficientes para preencher toda a arena irromperam da pele branca da garota. Shadow. Ela soltou um gemido doloroso. Sangue estava fluindo de onde os tentáculos estavam brotando. Ela manipulou os inúmeros tentáculos e finalmente restringiu os membros de Shadow. Ela abaixou o braço direito. Mas Shadow cortou os tentáculos e cortou o braço direito de Milia. O braço do monstro cortado dançou pelo ar. Esse braço direito não voltaria a uma forma humana. No entanto, o braço esquerdo permaneceu humano. Naquela mão esquerda, ela segurava uma adaga. Onde ela a tinha escondido? Até agora, ela só tinha balançado o braço direito. Esse braço esquerdo sempre estava segurando algo. Segurando a adaga preciosamente. Shadow! Uma adaga avançou para perfurar o coração de Shadow. Impressionante, disse Shadow. Ao mesmo tempo, uma torrente de magia azul púrpura envolveu Milia.
Sua adaga parou antes de atingir o coração de Shadow. A inteligência retornou aos olhos de Milia. Os tentáculos desapareceram. Com um estrondo, a adaga caiu no chão. Era uma adaga com uma gema vermelha. Gravadas no cabo estavam as palavras: para minha querida filha Milia. Papai. Ela murmurou isso e desmaiou. Teria sido Shadow quem impediu a adaga, ou teria sido ela? Shadow pegou a inconsciente Milia e acenou com a mão. Então, mulheres envoltas em macacões pretos apareceram ao redor de Shadow. Onde elas estavam se escondendo sem serem notadas. Elas estavam ajoelhadas, aguardando o comando de seu mestre. Limpeza. Dizendo isso, Shadow entregou Milia a uma mulher que parecia ser a líder do grupo e desapareceu assim. Após confirmar a saída de Shadow, as mulheres se dispersaram e começaram a trabalhar. A líder recuperou Milia, seu braço direito e a adaga, e então olhou na direção onde Cristina e os outros estavam escondidos. Em seguida, ela fez um gesto com o queixo em direção à saída. Vou deixar vocês irem, então saiam. Seu rosto expressava isso. Fomos descobertas. Disse Alexia com um suor frio. Eca. Canadia estava super assustada. O que devemos fazer? Perguntou Cristina. Vamos fingir sair por enquanto. Não se preocupem, vamos escapar em breve. Alexia suspirou e saiu da passagem escondida. Canadia seguiu apressadamente. Cristina olhou para trás apenas uma vez. Este é o caminho que você escolheu. Aquele que falou em seguir um caminho encharcado de sangue havia salvado aquele monstro. Assim como ele salvou Cristina da crise anterior, ele salvaria muitos ao longo de seu caminho destinado. Para Cristina, aquele caminho encharcado de sangue parecia brilhar. Jack, o estripador, que abalou a capital real, desapareceu após matar as 13 lâminas noturnas. Muitas especulações sobre sua verdadeira identidade surgiram, chamando-o de assassino de Vegalta, o espírito vingativo de um espadachim lendário e outros rumores infundados. As vozes proclamando que Jack, o estripador, era Shadow foram negadas pela Ordem dos Cavaleiros. No final, a identidade de Jack, o estripador, permaneceu desconhecida. Com muitos cavaleiros e espadachins reforçando a segurança, a noite em que ele matou 7 das 13 lâminas noturnas tornou-se lendária, e devido à força avassaladora além do senso comum, a teoria predominante inclinava-se para ele sendo um espírito ou demônio vingativo. Em cerca de 100 anos, provavelmente haverá um filme intitulado A Chocante Verdadeira Identidade de Jack, o Estripador, transmitido em todo o mundo. Em qualquer caso, foi perfeito. Meu objetivo foi alcançado. Jack, o Estripador, tornou-se uma lenda, esculpida na história. Algo bom aconteceu? O homem sentado em frente a mim disse isso, o chefe da divisão de investigação da Ordem dos Cavaleiros, Grey, acredito. Atualmente, estou sendo questionado como testemunha em relação ao incidente. Com uma pessoa tão excelente como você na Ordem dos Cavaleiros, Jack, o Estripador, teria sido preso imediatamente. Foi o que pensei. Eu disse algo que não acreditava realmente. É claro que está certo. Você é bastante perspicaz para sua idade. Grey acenou repetidamente satisfeito. Então, apenas para confirmar uma última vez, você não entrou na Mansão Branca, certo? Sim, claro. Isso seria invasão. Eu estava com muito medo para seguir. A princesa Alexia é bastante problemática. Ao invadir a Mansão Branca imprudentemente, sua testemunha agora é questionável. O rumor de que Jack, o Estripador, é Shadow. Isso é claramente apenas um rumor. Já que Shadow está livremente causando estragos na capital, eles querem difamar que a Ordem dos Cavaleiros foi ludibriada por ele. Mas, a princesa Alexia viu. Estava escuro, ela deve ter confundido o que viu. Sem outras testemunhas, e a princesa Alexia está naquela idade de chamar a atenção. É assim mesmo. É isso mesmo. Agora então, está na hora.
Obrigada por toda a sua cooperação. Acho que esta será a última vez que a questionaremos. Ah, muito obrigada. Cuide-se agora. Eu me curvei para Gray e saí da sala de interrogatório sem janelas. Essa pessoa, sua habilidade dedutiva é terrível, mas sua habilidade com a espada não é ruim. Ele deveria estar brandindo uma espada no campo em vez de investigar, pensei. Agora, eu me pergunto se Kanade será questionada em seguida. Ela foi chamada junto comigo. Eu segui pelo corredor em direção à sala de espera. No caminho, passei por um homem que chamou minha atenção. Eu parei e olhei para o homem que passei. Há algo errado? O homem também parou e olhou para mim. Um homem alto com olhos parecidos com fios. Ele tinha uma aparência suave e um sorriso fraco. Não, não é nada. Vejo, você é, não é nada. Ele começou a dizer algo, mas se interrompeu no meio da frase. Então, ele continuou andando ainda com aquele sorriso fraco. Eu comecei a andar novamente também, sentindo sua presença atrás de mim. E ele entrou na sala de interrogatório de Gray. Ele parecia bastante forte. Eu murmurei suavemente. Entrando na sala de interrogatório, ele se sentou na frente de Gray. Você veio. Gray se curvou apressadamente em saudação. Você está atrasado. Ele suspirou e disse. Atrasado. Lento para me notar. Desculpe, quando você apaga sua presença, eu não posso te notar até você estar bem na minha frente. O garoto antes notou. O garoto. Você quer dizer Sid Cagenou? Eu não sei o nome dele. O garoto de cabelos pretos que eu passei no corredor. Ele é um espadachim de notas bastante baixas. Apenas uma coincidência. Talvez. Coincidências podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Dizendo isso, ele sorriu. Para ele, isso era apenas uma conversa trivial, e ele provavelmente esqueceria sobre o garoto até amanhã. Era algo insignificante. A queda das 13 lâminas noturnas é lamentável. Se sim, peço desculpas. Estávamos nos movendo também, mas as forças que podemos mobilizar livremente no reino de Midgar são insuficientes. Não pode ser ajudado. Por causa da tolice de Fenrir, nossa influência sobre o reino de Midgar diminuiu. O Shadow Garden não perdeu essa abertura. Isso impacta no plano sem problemas. Mandíbula que abate a sombra, com certeza terá sucesso. A habilidade do Shadow supera as expectativas. De acordo com os relatórios, o sujeito experimental número 227, Milia, foi completamente derrotado, dentro dos parâmetros previstos. Tudo está, dizendo isso, ele riu debochadamente. Com as 13 lâminas noturnas destruídos, os peões que podemos mover no reino de Midgar diminuirão. Eu posso precisar fazer uso de você, esteja preparado, sim, Sr. Loki. Estou contando com você. Ele desapareceu. A sala de interrogatório sem janelas ficou apenas com Gray dentro.